Nunca peça conselho para ninguém. Eu venho pensado nesse tipo de assunto há bastante tempo e eu não tenho gravado quase nada aqui pro canal. Porque também não tem muita gente que assiste e eu tenho outras coisas mais emergenciais na minha vida no momento, projetos e coisa, e isso me faz pensar sobre como eu sempre tive projetos e coisas que eu estava fazendo, né? Coisas que eu sempre estive fazendo. Sempre eu estive fazendo coisas. É isso que eu quero dizer. Mas então eu sempre meio que precisava pensar de que maneira eu ia fazer, o que eu tinha que fazer, um plano de como eu poderia executar aquilo que eu estava pensando, né? E sempre eu caí na asneira de pedir conselho para alguém, tipo assim, bah, o que que tu acha? Sério? Falar com um familiar teu, com a tua mãe, isso vai variar, né? No meu caso, não era uma boa eu perguntar para minha mãe, eh, mas eu acabava fazendo isso porque eu era mais jovem, né? Agora eu tenho 21 anos, mas eu era mais novo do que eu sou agora. E é muito complicado tu pedir conselho para pessoas que não entendem o que tu quer fazer. E, e a gente criou a mania de pedir conselho pra gente tentar ver um panorama geral, assim, tipo, eu não sei o que fazer, então eu não vou. Eu tenho medo de entrar em ação, eu tenho medo de fazer alguma coisa, então eu acabo pedindo conselho para ver o que cada pessoa acha e no fim tu não pensa por ti, tá? Mas a questão toda do conselho é que geralmente tu vai, olha em volta, olha em volta, tá? Tu realmente olha, quando tu vê em volta as pessoas que te cercam, as pessoas que tu convive, as pessoas que tu cruza no teu dia a dia, elas são bem resolvidas? Para e pensa. Assim, levando em consideração o panorama geral do Brasil, a maioria das pessoas não sabe nem o que ela tá fazendo, tá? Então, tu pedir conselho pra uma pessoa que tá mais perdida do que tu é um absurdo completo, né? Mas tu tá perdido. Tu quer tentar te achar, tu quer uma palavra de conforto, e tu vai lá e pergunta, tu pede um conselho para uma pessoa que nunca fez nada, ela não sabe o que tu tá fazendo, ela não entende a tua necessidade. E ela vai responder uma coisa que faz sentido para ela. Mas, por exemplo, se tu quer começar uma coisa nova, se tu tá com um plano de iniciar alguma coisa por ti, uma coisa que tu sempre quis fazer, uma coisa que tu teve ideia de fazer, e tu pede um conselho para um amigo, são poucas as vezes que tu vai ouvir um conselho satisfatório, né? Tu pode filtrar e entender o que que o cara quer dizer com aquilo ali que ele tá falando, né? Mas geralmente o conselho que a pessoa vai te dar vai ser uma merda, vai ser cheio do medo dele de sair da bolha, vai ser uma coisa baseada, geralmente muito enviesada em alguma experiência antiga que ele teve e que, por ele ter medo de passar por aquilo ali de novo, ele vai te passar aquele medo também e tu vai acabar entrando em conclusão de uma coisa que tu não sabe, né? E eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso. Então, se eu queria começar uma coisa nova, se eu tava tendo uma ideia, se eu tava pensando em fazer alguma coisa, todo mundo que eu falava, todo mundo que eu conversava, eu entrava no assunto sobre aquilo que eu queria fazer. E aí, tipo, tem gente que tá cagando, né? A maioria tá cagando e andando pra ti.
principalmente pro teu projeto que tu quer fazer, principalmente para as tuas ideias mirabolantes e principalmente, assim, talvez eu me sinta um pouco excluído, assim, porque eu sempre me senti um pouco que eu tava pensando alguma coisa que não tinha nada a ver, que não fazia sentido, e eu acho que talvez por uma questão familiar, meio que eu me senti assim, bah, na verdade é melhor eu ficar quieto, entendeu? Mas a questão é, quando tu pede conselho pra alguém que não sabe o que tu tá fazendo, não entende qual é a tua linha de raciocínio, ou alguém que às vezes simplesmente quer te proteger, a pessoa ela não vai te ajudar. A pessoa não sabe dar conselho. A pessoa não sabe o que tu quer. A pessoa não consegue te ajudar porque ela não sabe se ajudar. Entendeu? Então, às vezes, é melhor tu estar perdido do que tu pedir conselho pra qualquer um. Então, assim, se tu vai conversar, se tu consegue lidar com pessoas que estão acima de ti, que são melhores que tu, que têm mais possibilidades do que tu, que já viveram mais coisas do que tu, essa é uma pessoa plausível, uma pessoa neutra de tu pedir um conselho. Mas um amigo, um familiar, não vou dizer que é a última pessoa, né? Cada um tem uma realidade de família, mas assim, de maneira geral não vale a pena, tá? Às vezes, se tu não sabe o que fazer, conversa contigo mesmo e pensa sobre tudo que tu quer fazer, sobre o que mais se alinha com o que tu tá fazendo e faz e descobre. E é o que eu faço, entende? Não tem como falar de tudo para todo mundo. Tu acaba se frustrando porque tudo. Às vezes tu tenta fazer coisas que não são tão empolgantes assim, que na verdade só foi um devaneio. Mas aí por tu ter falado para aquela pessoa, meio que aquilo fica tipo a pessoa te perguntar, tá, e aquilo lá? Ah, não deu certo? E aí tipo tu fica, bah, tudo que eu faço não dá certo. Porque faz parte, entendeu? Faz parte. Tu tem coisas que tem que fazer sozinho, né? Tem que saber daquilo ali sozinho, entende? Não vale a pena tu compartilhar com outras pessoas, não porque tem que ter vergonha de que tu erra e que aconteceu e que tu errou, mas sim porque aquela pessoa vai acabar, sem tu querer, ela vai acabar te colocando um medo e uma trava que eu passei por isso muito tempo. Quando eu era mais novo e eu tentava ouvir todo mundo, entender todo mundo e saber o que todo mundo tava querendo dizer e tentando ver opiniões diferentes para mim achar tipo, um panorama geral. E no fim tu fica travado, tu não consegue andar, porque uma pessoa te fala uma coisa que nem era uma coisa que tu tava pensando, entendeu? Tipo, aquilo não tava na tua cabeça. E a pessoa te fala uma coisa e aquilo te faz pensar. E aí quando tu pensa, tu não age e tu não faz. Tu fica, tá, e será que eu faço? Ah, mas aquele troço que o cara falou faz sentido. E aí tu fica, e tipo, aquele conselho que era pra te resolver, ele te trava. E aí tu pensa, ah, na real que é melhor eu nem fazer nada, entendeu? Porque não vai dar certo. Ou, não, isso aqui faz mais sentido. Então, assim, tente pedir conselhos, principalmente para projetos pessoais, para Deus ou para alguém neutro, maior que tu, melhor que tu, e que tu consiga entender que aquela pessoa está disposta a te ajudar, porque muita gente simplesmente chegou num panorama e ela não quer que ninguém mais chegue onde ela chegou, né? Então ela vai te colocar um medo também para que tu trave da mesma forma, tá? Mas de maneira geral não vale a pena pedir conselho para quase ninguém, assim, a não ser alguém muito específico, e aí tu vai ter que ter a inteligência de avaliar se aquela pessoa ela é capacitada ou se aquela pessoa vale a pena tu dividir aquela tua angústia ali, embora vale a pena tu dividir a tua angústia para que tu não fique com aquilo guardado, né? Como eu faço, eu tô fazendo aqui um vídeo, né? Mas repense e pense se vale a pena. Às vezes a gente quer ter um assunto interessante para conversar e aí a gente acaba nos colocando um medo
de uma coisa que é importante pra nós, desnecessário. Às vezes é melhor ficar quieto, beleza? Até mais.